Olá pessoal, eu sou Elvis Tavares e estou voltando hoje para falar mais um pouquinho sobre a música cristã contemporânea. Eu sempre que trago aqui vídeos onde a gente comenta sobre gravações de música gospel brasileira ou internacional para que vocês, junto comigo, comentem, falem a respeito dessa música, o que vocês acham, se vocês gostam, a memória que elas trazem a vocês, a recordação. E através aqui do YouTube você curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ouvir, aquelas que gostam de música cristã contemporânea, sejam elas evangélicas ou não. E a gente vai fazendo aqui, trazendo mais vídeos para a gente comentar bastante sobre essa riquíssima música cristã contemporânea brasileira e com alguns enxertos da música internacional, que é muito interessante para a gente, até como aprendizado. Bom, o que eu quero falar hoje com vocês é a respeito do cantor Ron Kenoly, que é um cantor muito conhecido no território brasileiro, que ele, assim que gravou suas músicas, começou nos anos 80, mas nos anos 90, ele ficou bem conhecido no Brasil e o seu repertório, os seus CDs, as suas gravações se espalharam pelo Brasil, ficaram muito conhecidas, foram recebidas de maneira satisfatória e as igrejas, não vou dizer todas, que eu não posso generalizar, mas grande parte delas incluiu as músicas ou músicas do Ron Kenoly nos seus cultos, sendo cantados ali na versão em português, logicamente, mais fácil, né? E todos passaram a cantar músicas do Ron Kenoly. E essa popularidade amealhada pelo Ron Kenoly no território brasileiro fez com que ele viesse várias vezes no Brasil. Essa comprovação ficou muito forte, foi convidado, veio várias vezes no Brasil e, inclusive, fez participações especiais em discos de cantores brasileiros ou cantores brasileiros nos discos do Ron Kenoly, fazendo o famoso feat, né? Featuring, aquela participação especial, tão familiarizado que está até hoje o Ron Kenoly com a música cristã contemporânea, com o Brasil, né? Não com a música cristã contemporânea, e eu vou dizer por que justamente nesse vídeo aqui. É porque o Brasil é um país mimetista, ou seja, ele gosta de imitar coisas. E os Estados Unidos é o principal país onde o Brasil importa coisas na arte e em outros setores, né? Gosta de imitar. Isso não é uma coisa ruim a partir do momento que imita coisas boas. Até a própria Bíblia fala, sede meus imitadores, Paulo fala isso, assim como eu sou de Cristo. Então coisas boas você pode imitar, que é saudável até pelas Escrituras. Só que nesse bojo também, algumas vezes podem vir coisas que são nocivas para a igreja, vamos dizer assim, que é o meu foco aqui, né? E podem vir, assim, coisas que não são muito agradáveis, como o próprio pastor Paul Washer já falou uma vez, no Brasil, em Campina Grande, eu estive assistindo em loco, na Consciência Cristã, naquele evento famoso que tem lá, no Carnaval, vai ter outro agora. Então, o Paul Washer disse lá, isso foi em 2013, que o país dele, os Estados Unidos, ele cria muita coisa, e muita coisa ruim o Brasil também copia ele falando assim nos meandros do Evangelho, e nisso está no bojo a música. Ele falando do próprio país. Então é isso, quando a coisa é boa, a imitação é saudável, é boa para todo mundo. Quando não é, é prejudicial. E nisso, o Brasil já teve outros cantores de outros países aqui que vieram para o Brasil, gravaram discos aqui, como lá atrás, nos anos 80, o Danny Berrios, que eu posso lembrar aqui, o Don Moen esteve por aqui um tempo, o próprio Chris Duran, que é um francês, né, convertido também, esteve aqui no Brasil, deve estar ainda, não sei, gravou discos aqui. Então o Brasil aceita de braços abertos. O país é muito hospitaleiro, isso no meio evangélico não é diferente, até porque isso é uma coisa que a própria Bíblia ensina, que você receba bem os estrangeiros, né? Nesse sentido aí. Então, o que houve? O Ron Kenoly, numa das últimas vezes que esteve no Brasil, ele se queixou de não ouvir música cristã contemporânea brasileira. Mas antes de eu entrar nesse porquê, nesse senão trazido pelo Ron Kenoly, a gente vai mostrar algumas músicas do Ron Kenoly aqui, talvez você não conheça, e se você conhece, você vai relembrar e você pode comentar sobre essas músicas, tá bom? Vamos ouvir um pedacinho desse aqui, ó. Vê se você conhece.
special place. With this song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Oh, lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Essa aí é Lift Him Up, uma música muito bonita. É um funk, né? Já viu aí que é um funk. Ele gosta de funk e soul, são os estilos assim que o Ronquenoli utiliza muito. Então, continuando o Ronquenoli, nessa última entrevista que está num vídeo aí, olha quem está assistindo aqui com a gente, ó. Abraham Lincoln, contemporâneo do Ronquenoli. Então, nessa última visita que ele teve, há um vídeo onde ele aparece reclamando que o Brasil tem muita música boa, citando a música evangélica, mas que o Brasil prefere, quando ele vem no Brasil, ele só ouve música da Austrália, música da Europa e música dos Estados Unidos. Quando ele diz Austrália, ele está se referindo a Hillsong, não citou nomes, mas a gente sabe que é o Hillsong, que, assim, de uma forma bem explícita, utiliza muito o estilo worship. Então a gente vê muita igreja utilizando worship no Brasil, né? Isso é um modismo? Vai passar, vai continuar, como já tiveram outros estilos? A gente não sabe, mas dá toda essa dica que sim, é isso que o Ronquenoli estava mencionando, né? Então, o próprio Ronquenoli é um estilo diferente, né? Que foi uma explosão quando veio para o Brasil, tanto é que todo mundo conhece até hoje. Mas o estilo do Ronquenoli, se você for olhar, o funk, o americano, o soul americano, é um estilo que vem lá de trás, de muitos anos atrás, e continua até hoje dentro do pop ou dentro do evangélico, né? Mas o que ele se queixou mesmo é que ele não ouvia música cristã contemporânea brasileira, não ouve quando vem aqui. Vamos ouvir mais uma música dele para a gente sair ilustrando isso. Do Ronquenoli, essa música aqui que vocês também devem conhecer muito. Vai! Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple. Bom, essa é a famosa Sing Out também, que virou febre, no bom sentido de febre, né? Nas igrejas brasileiras. Muita gente cantou, né? Canta até hoje as músicas do Ronquenoli. Eu gosto das músicas do Ronquenoli. O que me traz aqui hoje é justamente esse reclame que ele deixou público, dizendo que quando ele vem aqui, ele não ouve música cristã contemporânea brasileira, ouve música de fora. Ou do país dele ou de outros países, como eu citei aqui. E ele falou, inclusive, que a música cristã contemporânea brasileira é uma música muito boa. Não sei de que cantor ele poderia estar se referindo, pois nós temos aqui, se a gente for citar, né, a gente tem João Alexandre, a gente tem o Grupo Logos, a gente tem Exla, a gente tem, quem mais? Sérgio Lopes, Álvaro Tito, a gente tem realmente muita gente boa, né? Em estilos diferentes. Mas por que ele reclamou? Porque ninguém apresenta essas músicas para ele. Onde ele vai cantar, ou tem essas músicas americanas, né? Ou músicas australianas, do Hillsong ou de outros grupos, porque as igrejas, várias delas, eu não estou aqui condenando ninguém, é um estilo que a pessoa utiliza nos seus cultos, mas várias delas utilizam as músicas de fora e não utilizam muitas músicas brasileiras, né? As músicas da harpa cristã, por exemplo, em algumas igrejas há reclamações de pessoas dizendo que são pouco utilizadas as músicas da harpa cristã, sabendo que as músicas da harpa cristã também não são brasileiras, né? Também são músicas europeias, né? Daquele povo lá de trás, século XIX, século XVIII, mas com a versão em português o pessoal utilizava bastante lá atrás, né?
Assembleia de Deus, harpa cristã, batista, cantor cristão, e por aí vai. Presbiteriano, metodista, congregacional, todo mundo tendo seu inário próprio com essas músicas estrangeiras, né? Mas assim, o Ronquenoli, essa estadia costumeira dele no Brasil, é uma pessoa até muito simpática, o cristão tem que ser assim, né? Ele esteve até, para dar aqui uma exemplificada, ele teve uma vez em 2011 em Osasco, numa programação, e o disco dele tinha sido lançado no Brasil também, ele ia cantar as músicas desse disco, só que quando ele chegou lá, o grupo que estava lá cantou só as músicas dele, que estavam no disco dele. Olha aí mais um exemplo. Ele chegou ali e não ouviu música brasileira, cristã. Ele ouviu as músicas do disco dele. Então o que ele fez? Poxa, não adianta eu vir cantar aqui agora as minhas músicas, eles estão cantando elas aqui, o que adianta eu cantar aqui individualmente? O que ele fez? Se juntou ao grupo e ficou cantando junto com todo mundo, né? Então é disso que o Ronquenoli estava se queixando nesse vídeo. Mas de quem é a culpa? De quem é a culpa? Você pode comentar aí comigo, né, aqui no vídeo, dizendo o que você acha disso. Por que ele estava certo de fazer esse reclame, em dizer que ele não ouve, quando vem ao Brasil se apresentar, ele não ouve as músicas brasileiras, dos compositores, cantores de música cristã contemporânea brasileira, né? Por que será isso? Vamos ouvir mais uma música do Ronquenoli para entremear a nossa conversa aqui. Essa aqui também, muito boa. God's Able. About Daniel, the lion's den. It didn't look too good, but Daniel put his trust in him. Shadrach, Meshach, and Abednego. When the flames grew hot, they just put their trust in God, and He would not let them go. Oh yes, God is able. God is able. God is able. God is able. Muito boa música, né? Outro funk, tá vendo? Estilo eminentemente norte-americano, americano, dos Estados Unidos, né? Criador de muitas coisas assim em termos musicais, né? Como eu já mencionei aqui. Bom, quando o Ronquenoli fez essa coletânea aí, ele tinha 28 anos. Atualmente ele está com 80 anos. Ele já é um senhor octogenário. Mas continua aí na sua jornada cantando, se apresentando em vários países. Dentre esses países, o próprio Brasil. O disco, citei aqui esse disco, High Places, The Best of Ronquenoli, o melhor de Ronquenoli, que é uma coletânea. Você pode ouvir isso aí nas plataformas digitais, né? Um exemplo de alguém cantando a música dele aqui em português é o Paulo César Baruch. Olha aqui. Pois nada consegue se comparar, cantei ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Isso é um pedacinho de louvor e honra, né? Ancient of Days, outra música do Ronquenoli aqui, cantada no disco Graça ao Vivo, de 2016, do Paulo César Baruch. Baruch, que era escrivão de Jeremias, e nesse disco Graça ao Vivo tem o Samuel Mizraim. Mizraim, lá no Velho Testamento também, tem-se como o fundador do Egito. Bom, gente, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu quero que vocês comentem aqui, é um fato muito interessante, o Ronquenoli dizendo que quando vem ao Brasil ele não ouve música cristã contemporânea brasileira. Aí você fala aí quais são as suas impressões sobre isso, você concorda? A culpa, de quem é essa culpa? De quem faz as programações? O pessoal fica intimidado com o Ronquenoli, só mostra a música lá de fora, tá legal? Essa era a questão que eu queria trazer para vocês hoje. Abraços a todos, tchau!